Olá, escritor! Bem-vindo ao Carreira Literária. Estávamos sumidas esse tempo, organizando várias coisas. Como vocês estão vendo aqui, a gente está com um novo cenário. E hoje a gente veio então para fazer a parte 2 daquele último vídeo, onde começamos a falar sobre como viver de literatura. Na verdade a gente perguntava se era possível viver de literatura no Brasil, partindo de um depoimento do Lourenço Mutarelli, de uma reportagem que tinha saído, acho que na Folha, se eu não me engano, sobre um livro que ele tinha sido encomendado para escrever, de uma coleção chamada Amores Expressa, e que ele demorou 10 anos para poder entregar. E a partir desse episódio a gente comentava uma série de questões relativas a como funciona o mercado editorial e as relações entre escritor e editora no Brasil. E o vídeo ficou um pouco pessimista. A gente pegou um pouco a parte assim da dificuldade de viver de literatura no Brasil. Mas a gente tem um lado muito otimista também, que a gente resolveu trazer nessa parte 2. Esse é um dos propósitos, inclusive, do Carreira Literária, mostrar que é possível sim viver de literatura e tentar orientar e instrumentalizar vocês nesse sentido. Mas antes da gente começar a entrar no assunto propriamente dito, eu queria dar um recado a vocês que tem, na verdade, muito a ver com o tema do vídeo de hoje. Nós estamos, um dos próximos lançamentos do nosso selo Transversal será um livro cujo autor está aqui ao meu lado, chamado Crisálida, um romance policial, e que nós estamos em fase de pré-divulgação deste livro. Então, o que a gente está fazendo? A gente criou o Experimento Crisálida, do qual você pode fazer parte também. A gente está testando uma série de possibilidades de divulgação do livro. Então, a Andressa começou a postar capítulos do livro, de degustação na plataforma Wattpad, e a partir daí a gente está tentando mostrar na prática que coisas que a gente fala aqui funcionam. Ou seja, essa proatividade do autor é fundamental, de postar o livro em plataformas de autopublicação, divulgar bastante isso nas suas redes sociais e a partir disso ir formando um público leitor para que na hora que seu livro seja publicado no formato impresso ou então em e-book, ele já tenha um público autor formado interessado em adquirir esse livro. A gente está fazendo esse experimento e como é que funciona isso? Na semana passada a gente enviou uma newsletter convidando a todos que participassem com a gente desse Experimento Crisálida. E como é que funciona isso, A gente vai compartilhar com vocês todas as nossas técnicas e estratégias de divulgação para o livro. Dentre elas, a divulgação dos capítulos do livro no Wattpad, para que a Andressa possa ir formando o seu público leitor e mantendo contato com esses leitores. Se inscreva mesmo na nossa newsletter, porque vocês vão receber avisos. Semana que vem estamos programando um webinário, onde a gente vai dar várias dicas de como usar o Wattpad. Eu sou extremamente iniciante no Wattpad e eu estou completamente embasbacada com a plataforma, porque eu escolhi ele como método de marketing para o meu livro. E quando a gente estava falando aqui na parte 1 do vídeo de como viver de literatura, a gente vê livraria quebrando, editora quebrando, autor não sendo pago, a gente pensa, será que é porque as pessoas não leem mais e o livro morreu? E quando eu entrei no Wattpad, que eu vi que tem muita gente lendo muito. Tem livros lá com 2 milhões de leituras, 300 mil leituras, um público extremamente engajado, querendo ler novos capítulos. Tem sido uma experiência muito legal. Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto aqui pra gente trazer para essa nossa discussão de como viver de literatura no Brasil. Na realidade, isso que a Andressa falou é uma verdade, que se impõe pra gente. A gente está vendo uma grande crise, na verdade eu não gosto de chamar de crise, eu acho que é uma transformação do mercado editorial tradicional. Você com certeza já viu aí reportagens no jornal, na internet, de livrarias que estão quebrando. Primeiro foram as pequenas livrarias, as livrarias de bairro, que começaram a falir por conta do surgimento dessas grandes redes, como Saraiva, Cultura, Nobel, Travessa, e agora mesmo as grandes redes de livreiras estão passando por uma crise notável. Então você já viu aí reportagem da Cultura dizendo que vai começar a fechar suas lojas, que já fechou parte das suas lojas e tem um plano de fechar terço, se eu não me engano, das suas lojas. Não, 20% só físico e
100% virtual. Vai ficar... então, aí por aí você vê. A Saraiva também já declarou mais de uma vez que está com dificuldades. As editoras estão sofrendo diretamente esse impacto porque recebem calote dessas livrarias, ou seja, as livrarias não conseguem pagar, estão com sua conta no negativo, não pagam as editoras, que por sua vez não conseguem pagar seus fornecedores, gráfica, profissionais, funcionários, e isso acaba gerando uma reação em cadeia no mercado que gera uma crise a nível conjuntural. Qual é o primeiro ponto pra gente tirar disso, né? Eu vejo muitos... Diante disso, dá pra viver de literatura? Exatamente. Diante disso, dá pra viver de literatura? Eu acabo vendo muita gente desesperada aí no mercado, editores, autores, falando, meu Deus, que tristeza, etc. Claro que existe uma tristeza porque isso afeta pessoas diretamente, né? São vidas, são pessoas que ficam desempregadas, então isso é muito grave, sim. Por outro lado, né, e aí vem o nosso lado otimista, né, eu vejo isso não como uma crise, como eu estava dizendo, mas como uma transformação. Né, a maneira que houve a transformação da indústria fonográfica, que o CD morreu, etc. E hoje você tem outras formas de consumir a música através do Apple Music, das plataformas do Spotify, enfim, de plataformas digitais. Isso também está acontecendo com o mercado livreiro. E como que o autor fica, né, diante dessa realidade? Na minha concepção, o autor, na verdade, é o maior beneficiário dessa conjuntura. De que maneira? Porque quando a gente fala viver de literatura, a gente tenta diferenciar de viver de royalties. No último vídeo ficou muito claro assim, que viver de royalties no Brasil é uma coisa que é impossível. Mas... quase impossível. Tem um ou outro autor que vive, o Paulo Coelho. Né? São os que vendem centenas de milhares de exemplares, que é muito difícil. Um best-seller aqui no Brasil é quem vende mais de 10 mil livros. 10 mil livros você não vai viver o seu ano inteiro com os royalties desses livros. Qual é a nossa parte otimista de viver de literatura diante deste cenário? Porque agora parece que tudo ficou muito mais democrático, né? Agora o autor tem mais condições de bancar a sua própria obra como um escritor empreendedor. E também viver de literatura não é só escrever o seu livro, é também você aprender que existe um mundo de profissões e profissionais que estão dentro da cadeia do livro, que continuam existindo e vão continuar existindo, e até em maior demanda. Então acho que o primeiro ponto aí fundamental para a gente entender sobre como viver de literatura, se você é um escritor que pensa em viver disso, gostaria, tem um desejo de viver de literatura, o primeiro ponto é a gente diferenciar viver de literatura de viver de royalties. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivo de literatura. Ou seja, o que eu faço? Todas as atividades que eu realizo, com as quais eu pago as minhas contas, tem relação direta ou indireta com a literatura e com o fazer literário. Eu dou aulas de escrita criativa, eu dou presencialmente, coordeno uma pós-graduação na Universidade de Santa Úrsula, realizo e ofereço cursos aqui pelo Carreira Literária, cursos online, sou contratada como ghostwriter para escrever livros, faço trabalhos de consultoria na área editorial. Então tudo isso é viver de literatura, né? Fazer atividades relacionadas ao texto e especialmente ao texto ficcional no meu caso. O ghostwriting é uma coisa que está crescendo muito, porque hoje em dia a gente tem muitas celebridades pipocando por aí, influenciadores digitais, outras celebridades, artistas, jogadores de futebol, gente que acaba tendo como um produto relacionado à sua marca um livro, e eles precisam de alguém que escreva isso. Então o mercado para o ghostwriter está muito grande e não é um serviço mal pago. Não. Então se você é um bom escritor, tem bons relacionamentos com as editoras, você pode ter esse tipo de trabalho. E é importante dizer que este bom relacionamento passa pela sua existência e pela sua visibilidade nas redes sociais. Esse trabalho, por exemplo, que a gente pegou, esse ano a gente fez um trabalho como ghostwriter, nós já falamos algumas vezes dele aqui, mas só vamos poder efetivamente dar detalhes quando o projeto sair. Existe uma cláusula de confidencialidade, por enquanto. Então não podemos falar sobre ele ainda. Mas o fato é que nós fomos contratados para produzir 5 biografias. E isso só aconteceu porque a gente vem
há 9 anos praticamente, existindo aí nas redes sociais, fomentando o nome da 8 e meia, a nossa visibilidade, depois com carreira literária. Então é só com essa existência dentro das redes que você começa a fazer network, as pessoas começam a ouvir falar de você e te chamam para fazer um trabalho desse. Então, o mercado de ghostwriting aí é uma grande possibilidade hoje, é um mercado bem remunerado, né, um trabalho bem remunerado, varia aí entre 12 e 20 mil um trabalho de ghostwriting. Claro que não é 20 mil reais por mês, né, você vai demorar aí o quê? 3, 4 meses para entregar um trabalho desse, mas é um trabalho que você pode tranquilamente conciliar com outras atividades e que vai te gerar aí uma renda de 4 mil reais, 4.500 reais por mês, uma renda residual de 4.500 reais por mês, que você pode coadunar com outras atividades. Outro ponto fundamental é que como as editoras estão passando por uma crise muito grande, muito do quadro de funcionários foi demitido. E as editoras passaram a optar por terceirização de serviços de revisão, preparação, diagramação, tradução. Então, esse é outro mercado que se expandiu e que você, de forma autônoma, pode pegar serviços de revisão, de tradução, se você é designer gráfico, você ser capista. Inclusive, agora, com o aumento de autores buscando autopublicação, porque a autopublicação gera para o autor mais retorno financeiro, tem mais gente procurando revisor, capista, preparador de texto, mentor para sua narrativa. Então existe uma grande demanda de serviços freelancer dentro dessa área editorial. Não é à toa que os nossos cursos, por exemplo, estão tendo uma procura enorme, da mesma maneira que os cursos lá na universidade onde eu dou aula, né, junto com o Unesp. Vale a pena que vocês procurarem quem tem interesse em se especializar em tradução, em revisão, em preparação de texto, enfim, nessas atividades relacionadas ao fazer literário. Procura aqui, clica no link do Unesp que tem uma opção de cursos para quem quer se aprofundar na área. Eu vou falar até por experiência, porque eu tô com a minha obra pronta agora publicando pelo Wattpad, mas eu tive que entrar em contato com 4 revisores que estavam falando, agora eu não posso, tô com a agenda cheia, agora não posso, tô com a agenda cheia. Então o pessoal tá tendo bastante demanda. Tem muita demanda. Quando tá perto de uma Bienal da vida, as editoras estão ali com 300 obras para serem revisadas e diagramadas e eles precisam desses profissionais. Então ainda existe espaço, ainda tem uma demanda forte e reprimida, existe espaço ainda para você se oferecer como um profissional na área que você tem mais atividade, seja de preparador. Dificílimo, por exemplo, encontrar um bom preparador de texto. Às vezes a gente precisa terceirizar essa função aqui, porque ficamos com muitos projetos ao mesmo tempo, e é difícil a gente encontrar um profissional competente, disponível, né? Em geral, os profissionais renomados, que eu sei que fazem um bom trabalho, já estão atarefados com outros projetos. Então, existe ainda esse espaço. Procura aquela área que você tem mais afinidade, tradução, preparação de texto ou revisão, e se especializa nisso. E é muito interessante, eu posso falar isso como editora, que o meu trabalho como preparadora de texto, como revisora de texto, me deu uma bagagem muito interessante para trabalhar nos meus textos literários. Então, hoje eu sou uma escritora muito melhor graças ao meu trabalho como editora, como preparadora, como analista de texto, como professora de escrita criativa. Então, essas todas são possibilidades, né? Fazer um curso online para ensinar aquilo que você quer, aquilo que você domina, oferecer um trabalho de preparação de texto e, obviamente, sempre usando as redes sociais, estando ativo para ir fazendo relações, fazendo networking e o seu nome se tornar conhecido dentro desse mercado. Então não deixa de assistir os vídeos aqui da nossa Semana do Escritor, que a gente falou sobre como fazer networking, sobre como conseguir credibilidade dentro do mercado editorial e sobre como usar as redes sociais para promover o seu trabalho. Um ponto que eu acho que a gente tem que retornar aqui, só para a gente organizar isso que a gente está falando, é essa questão. Primeiro de tudo, você precisa ter a consciência de que a gente está vivendo dentro de um mercado que está sofrendo uma transformação brutal. E uma transformação sem volta. E uma transformação sem volta. Então, assim, eu acredito particularmente que não seja só porque a Amazon chegou no Brasil e está quebrando todas as livrarias e é tudo culpa da Amazon, não.
A Amazon tem fundamental importância dentro dessa conjuntura, mas a Amazon é um sintoma de uma transformação muito maior, de uma transformação das tecnologias, de uma transformação no modo das pessoas consumirem a informação, consumirem o texto literário. E, como a Andressa falou, é uma transformação que não tem volta, pro bem ou pro mal, a gente gostando ou não gostando. Se a gente quiser sobreviver nesse meio, a gente vai precisar compreendê-lo e se adaptar a ele. Como tudo na vida, a gente se adapta. Como né? tudo na vida, a gente se adapta. Se você quer divulgar seus textos literários, viver de literatura, você também vai ter que se inserir no meio de alguma forma. É muito ruim quando você põe a carga de sobrevivência dentro dos royalties, porque isso até pode gerar bloqueios criativos, frustrações muito grandes. Aqui no Brasil isso ainda é praticamente impossível. É impossível. É um sonho. Você tem o quê? Você pode contar 5 nos dedos de uma mão. Os escritores que vivem de royalties, Paulo Coelho, talvez uma Thalita Rebouças, e mesmo assim, né, a maior parte da renda, o Paulo Coelho talvez seja a real exceção, talvez um Paulo Coelho, um Augusto Cury realmente tenham a maior parte da sua renda proveniente de royalties, mas mesmo escritores bem-sucedidos, como a Andressa disse aí, que vende 10 mil exemplares de um livro, 20 mil exemplares de um livro, que é uma quantidade significativa para o nosso mercado, que não tem escala, né? É considerado um best-seller, alguém que vende 10 mil livros, mas imagina, né? Um escritor demora 2 anos para escrever um livro e vende 10 mil livros durante esses 2 anos, vamos supor, né? Em geral é um tempo maior, 3, 4 anos para vender essa quantidade. Ele vai ter uma renda, aí a gente até fez esse cálculo num outro vídeo, mas de R$1.000 e poucos por mês. Então ninguém sobrevive com essa quantia. Então mesmo esse escritor que é best-seller, ele vai sobreviver de outras formas. Escrevendo roteiro, trabalhando com preparação de texto, dando aula, dando oficinas de escrita criativa. Então o primeiro ponto, mais importante, na verdade o segundo, né? O primeiro é você compreender que a gente está num mercado que está sofrendo uma transformação. O segundo é você diferenciar viver de literatura de viver de royalties. Viver de royalties no mercado brasileiro é praticamente impossível. É um escritor entre 100 mil que vai conseguir isso. Né? E para você viver bem, talvez, da venda dos seus livros, só com a autopublicação. Mas aí é assunto para outro vídeo. A gente já fez um webinário sobre isso na Semana do Escritor, mas acho que vale a pena a gente fazer um vídeo sobre isso aqui no YouTube. Mas aí é bastante assunto, para outro vídeo. Um assunto para outro vídeo e não deixa mesmo de se inscrever na nossa newsletter, porque na semana que vem a gente vai fazer um webinário para aprofundar todos os sistemas, para conversar sobre como você pode usar o Wattpad para formar seus leitores, para chamar a atenção de editores, como você pode usar o financiamento coletivo, que agora é uma ferramenta que está em altíssima patamar para novos escritores, uma ferramenta que tem dado super certo. A gente analisou um caso desses durante a nossa semana literária, que foi do Ian Fraser, mas vamos esmiuçar isso, trazer com mais detalhes como você pode usar o financiamento coletivo para vender os seus livros, para captar recursos para produzir o seu livro, caso você não tenha encontrado um editor, ou caso você intencionalmente prefira o caminho da autopublicação. Então realmente está imperdível o webinário da semana que vem. Não deixa de se inscrever aqui para garantir que você vai receber o e-mail com o link de inscrição. Então é isso, pessoal. Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo do que vocês acham dessa forma de viver de literatura, o que vocês têm achado dessas mudanças do mercado editorial. Curtam um vídeo, compartilhem com seus amigos. Não deixe de me seguir lá no Wattpad, votar a estrelinha, deixar seu comentário no Crisálida, me diz o que você está achando. E eu aguardo ansiosamente pelos comentários de vocês. É isso, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal, de assistir os outros vídeos que a gente se referiu aqui e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Então a gente se vê em breve. Até lá!